E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar essa nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake aqui no canal. Na nossa última aula, a gente falou um pouco sobre métodos privados e a importância que isso daqui tem junto com a sua utilização aqui no projeto. Lembrando desses dois underlines aqui. A gente falou também sobre a ideia de atributos privados. E a gente viu a correlação desses elementos com a ideia de encapsulamento em Python. Nessa nossa aula de agora, a gente vai falar um pouco sobre getters e setters e sobre encapsulamento em si. Pessoal, antes de mais nada, já deixa o like aqui no vídeo, ajuda a firma, se inscreve aqui no canal para receber mais conteúdos e bora lá. Vamos lá, pessoal. Eu quero, na verdade, fazer um scriptzinho bem rápido para demonstrar o que é um getter e um setter. Porque esse tipo de conceito ele é bastante interessante quando a gente fala em orientação a objetos como um todo e vai abrir para a gente falar sobre encapsulamento. Vamos lá. Eu vou criar um arquivo aqui que vai se chamar run.py. Nele eu vou ter uma classe que vai se chamar, novamente, minha classe. E a partir disso, vamos colocar aqui, olha, um método construtor para que eu tenha um elemento, um atributo, aliás, que eu vou chamar o seguinte. Vamos colocar valor do... Não, vamos colocar só valor. E eu vou colocar esse valor aqui como none. Mas eu vou fazer uma coisa diferente nesse valor. Eu quero que ele seja privado. E a gente viu, elementos privados, eles não podem sair da nossa classe, E tá tudo bem. Mas vamos supor que eu chegue e faça aqui, olha, myClass, que vai ser uma instância da minha classe. A gente sabe que o valor dela inicial vai ser none. E se eu quiser alterar esse valor? O que acontece se eu quiser alterar esse valor? Bom, de primeiro modo, algumas pessoas podem pensar o seguinte. Quer saber? Vamos alterar esse negócio da marra? Vou chegar aqui, tirar esses dois underlines aqui que não serve para nada, e vou colocar o seguinte, myClass.valor é igual a 3, por exemplo. E aí eu posso fazer o meu print de myClass aqui e estamos fechados, fi. Vou até abrir o terminal aqui para entrar na minha aula 3 e mostrar que uma coisa dessa daqui está funcionando sem nenhum problema. Na verdade, eu estou printando aqui myClass, myClass.valor. Isso aí, ó, saiu 3. E pronto, acabou, não preciso desse negócio sendo privado. Bom, pessoal, quando a gente está fazendo isso, a gente fere a ideia do encapsulamento. Vou colocar até aqui, olha, ferindo o encapsulamento. Porque, na verdade, eu defini esse método inicialmente, esse atributo, perdão, inicialmente, como privado. Eu quero que o atributo seja privado, cara, não tem o que fazer. Beleza, não tem problema, já que você quer desse jeito, a gente tem que alterar a nossa estrutura. Se eu quero setar o valor para algum outro tipo de valor em si, alguma outra propriedade para esse nosso atributo, eu devo fazer um método que se chama setter. E a partir desse valor setter, eu vou receber um valor. Eu vou colocar até uma coisa que vai ser interessante aqui para a gente. Vou escrever aqui, olha, int. E vou fazer self.underline_valor é igual ao valor que eu inseri por aqui. Posso até fazer um melhor aqui nesse nosso método. Eu vou falar, olha só, que ele vai retornar nada. Eu só estou setando o meu valor aqui, Por isso que a gente chama esse método especial de setter. Eu estou setando o valor.
Pô, Rafa, bacana. E como é que eu vou ver esse valor que eu vou setar? Porque, beleza, se aqui eu estou só fazendo o carregamento dessa informação, como é que eu vejo ela? Né? Como é que eu busco alguma coisa em si? Aí eu tenho que ter um outro método que vai se chamar getter. Vou colocar aqui self. Vou falar que eu vou retornar um inteiro, que é exatamente o valor que eu quero, né? Vou colocar aqui, olha, return. Então, olha só como é que as coisas estão bem interessantes aqui para gente. Eu tenho um método que ele é público, esses dois métodos aqui eles são públicos e eles interagem com um atributo que é privado. A gente pode ter esse tipo de jogada. Tanto que eu vou colocar aqui, olha, myClass.setter e vou colocar, por exemplo, um número de 42, certo? Vou colocar aqui, olha, que o retorno de myClass.getter vai ser o valor que eu vou retornar aqui da minha classe. A partir disso, eu consigo printar este valor. Então, olha só o que a gente vai ter aqui, né? A partir de métodos, eu vou lá e altero um atributo em especial que é privado. Vou rodar aqui, olha, o projeto e ele apareceu 42. Se a gente olhar aqui todo o corrimento, né, do projeto, a execução, eu primeiro setei o meu atributo como 42, depois eu peguei ele e printei ele em si. Isso, pessoal, são setters e getters. Eles são relativos a gente criar valores, né, inserir valores, aliás, e buscar valores dos nossos atributos. Posso até ir além, posso colocar que ele é um setter para valor e um getter para valor, porque eu posso ter getters e setters também para, por exemplo, um outro tipo de elemento aqui no nosso projeto. E nesse caso, a gente vai ter setter valor e getter valor. Olha só, rodando, a gente continua com o mesmo resultado. Isso aqui é muito interessante quando a gente entende um pouco a respeito, né, de como que funciona essa ideia de encapsulamento. Pessoal, deixa eu abrir aqui com você de novo esse esquemático aqui no dia, né? Na verdade, é um esquemático novo, mas a plataforma é a mesma do dia, em que eu apresento os pilares da orientação a objetos. E eles são três, perdão. O encapsulamento, a gente tem que deixar aquilo que é privado sendo privado, aquilo que eu quero esconder do usuário como sendo privado, e aquilo que eu quero dar acesso ao meu usuário como uma coisa pública. Esse é o pilar do encapsulamento. A ideia da herança, nós vamos falar disso mais para frente, e o polimorfismo nós também vamos falar mais para frente. Mas eu quero que a gente entenda esse conceito aqui do encapsulamento. Algumas coisas vão ser bastante interessantes da gente manter como sendo privada. Outras nós podemos deixar públicas. Elas vão fazer sentido ser públicas. E lembrando que a gente deixa como privado aqui em Python os dois underlines que a gente tem. Pessoal, para terminar a nossa aula, eu vou fazer só um run2 aqui, olha, run2.py, porque eu tenho que apresentar também esse tipo de informação. Vou copiar o que a gente tem aqui, vou colocar nesse run2 aqui, beleza? Porque, assim, tem outros jeitos, se você já é mais conhecedor de orientação a objetos em Python, da gente trabalhar com getters e setters. Eu, particularmente, não gosto muito de fazer esse tipo de coisa, porque ele meio que solta a ideia de métodos e de atributos no nosso projeto, mas vamos lá, vamos mostrar aqui. Eu vou fechar isso aqui tudo, né?
Estou aqui no myClass. E aí eu vou fazer o seguinte. Aqui no getterValor, eu vou colocar um arroba e vou colocar nada mais do que property. Feito isso, eu consigo pegar, por exemplo, olha só, print myClass.getterValor. Desse jeito, e o que acontece se eu rodar, né, esse tipo de informação? Vou colocar o run2.py, ele vai printar none. O que é esse none? É exatamente o valor que a gente tem que está setado inicialmente como none. Deixa eu salvar aqui, rodar aqui, beleza. E eu posso chegar aqui, olha só, myClass.setterValor, vou colocar o valor como 123 mesmo, e a partir, olha só, dessa property aqui, eu utilizo esse getterValor meio que como se fosse um atributo. Vou rodar de novo aqui, olha só, setei como 123 e chamei esse nosso getter aqui, olha, com esse getterValor. Esse property ele proporciona, né, a gente olhar para um método como se ele fosse um atributo da nossa classe. E assim, pessoal, honestamente, eu não gosto muito desse tipo de decorador aqui, né? Eu acho que faz sentido nós trabalharmos com atributos e com métodos. Não gosto de mascarar a minha classe falando que isso daqui é uma espécie de atributo, sendo que ele é um método. A gente tem também, né, para setters, mas eu, assim, na minha particularidade, prefiro definir dessa forma aqui mesmo, né? Falando que são métodos getters e métodos setters em si. Bom, pessoal, a gente falou nessa nossa aula sobre muita coisa, sobre getters e setters aqui numa classe. Nós falamos também sobre o encapsulamento, sobre como utilizar, né, os getters e setters de outra forma com esse property aqui. Mas agora eu só vou terminar essa nossa aula falando sobre este carinha aqui, olha. Isso aqui, pessoal, em Python se chama typing. A gente infere um tipo de valor para esses elementos. É como se fosse uma documentação falando o seguinte, olha, eu quero que esse elemento valor, que vai entrar aqui no meu getterValor, ele seja um inteiro. Eu quero obrigatoriamente que isso seja um inteiro. E isso daqui, na verdade, não interfere exatamente na execução. Por exemplo, se eu posso colocar o meu valor, olha só, como uma string. E mesmo ele sendo uma string, Python 3, run.py, ele ainda vai aceitar esse valor aqui, olha, no getterValor sem nenhum problema. Isso aqui, pessoal, é a nível de interação com o outro usuário. Se eu interagir com outro usuário, com outro programador, ele vai saber que eu quero que aqui seja um inteiro, nesse valor aqui, olha. E ele também vai saber que o retorno deste meu método é none, que não retorna nada. Entretanto, ele vai saber que o retorno desejado nesse getterValor aqui, olha, é um inteiro, que é exatamente o valor que eu estou colocando, né, nesse atributo aqui. Então, pessoal, isso daqui a gente vai desenvolver ao longo também dessa nossa playlist de orientação a objetos em Python. Eu vou falar sobre o typing porque vai ser muito necessário, principalmente quando nós formos falar sobre interfaces em orientação a objetos. Eu deixo aqui também, pessoal, vai estar nas descrições o documento aqui, né, falando sobre esse tipo, né, de type hints, né, o typing que a gente tem aqui em Python. Por exemplo, nota que eu tenho um método aqui com uma entrada que é um float e retorna uma string, por exemplo. E a gente tem vários elementos assim, né? Eu posso declarar outros tipos, né, de estruturas. Aqui tá declarando com esse type aqui, olha, um vetor. A gente não vai tão a fundo assim nisso, né? Eu quero que a gente
trabalhe com os elementos mais primordiais e simples. Mas, pessoal, é isso que nós vamos ter por agora, né? Vou deixar todo essas informações na descrição e a gente se fala na nossa próxima aula, que vai ser sobre um princípio sólido. A gente já vai começar a falar sobre esse tipo de coisa. Bom, pessoal, eu fico por aqui. A gente se fala na nossa próxima aula e até mais.